de número 5, do verso 1 até o versículo de número 12, a nossa leitura mais uma vez, nessa quarta-feira. Ok? Nós estamos quase chegando ao fim das bem-aventuranças. Mateus 5, do verso 1 até o versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui a palavra do Senhor. Curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós estamos diante da tua santa palavra. Ela foi lida, será explicada e aplicada ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito nos encaminhe por meio da capacitação e da iluminação da nossa mente, mas especialmente de um coração que depende do Senhor, que se submete ao Senhor e que confia inteiramente em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Que o Senhor nos transforme por meio da tua palavra. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, e a fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa bem-aventurança dessa noite, então, ela se encontra no capítulo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. E para a gente iniciar o nosso estudo, para nós observarmos essa bem-aventurança, eu quero levar você a pensar em duas situações. A primeira situação é se você já passou por ela. Se você já teve a experiência de colocar a mão na graxa e aí tentar limpar a sua mão da graxa. Você conseguiu? Provavelmente não. Existem algumas técnicas, né? Tem uns que dizem que se você colocar açúcar com detergente e passar assim, esfregar, você consegue tirar a graxa e a mão fica limpa de novo. Outros dizem que você tem que passar terra primeiro e depois passar o sabão para ela poder sair. E a outra situação é se você já se sentiu sujo, de ter uma profunda sujeira, que desejava tanto chegar em casa para tomar um banho, tão logo fosse. Você, tá fedozinho de catinguelê, né? A gente brinca. E aí, chegar em casa para remover essa sujeira. Por quê? Porque a sujeira, ela parece impregnar. O seu cheiro parece não sair das nossas narinas. E o pior de tudo isso é que a sujeira traz aquela ardência desagradável, mostrando que há algo errado em nós. Tem alguma coisa que não está cheirando bem. Porém, meus irmãos, maior do que a nossa sujeira física, é que nós precisamos pensar na nossa sujeira espiritual. Nós não exalávamos o bom perfume de Cristo. O nosso cheiro era cheiro de morte. As nossas vestes eram banhadas na iniquidade e na injustiça. Nós amávamos a rebeldia. Nós não desejávamos a Deus. E é justamente aqui que esta bem-aventurança passa a nos ensinar. Porque ela está intimamente ligada à nossa bem-aventurança do começo, a segunda bem-aventurança, o que diz lá, versículo de número 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqueles que reconhecem os seus pecados e têm um espírito, então, contrito ao Senhor,
reconhecem que então estão de fato longe de Deus e que os seus pecados ferem ao Senhor. O verdadeiro cidadão do reino do céu lamenta a sua natureza pecaminosa diante de Deus e suplica então por perdão, graça, misericórdia, para que possa viver uma vida de integridade com o Senhor. E essa relação com a segunda bem-aventurança está no fato de justamente na nossa condição pecaminosa. Porque nós só teremos o bom perfume de Cristo, nós só seremos limpos da nossa sujeira, nós só exalaremos o cheiro de vida, se de fato a nossa sujeira for removida, se de fato nós formos libertos do nosso pecado, se nós formos tirados das correntes que nos aprisionavam, da escravidão que havia na nossa vida, sujeitos ao pecado. Aquele que tem a sua vida e a sua veste lavada no sangue de Cristo, então este é o verdadeiramente limpo. E aí surge então uma segunda pergunta. O que comunica então esta bem-aventurança? Versículo de número 8 de Mateus 5. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa olhar para a nossa vida antes de Cristo. Nós precisamos observar qual era o nosso procedimento, como nós vivíamos. E as Escrituras nos lembram qual era a nossa condição. Não havia nada de bom em nós, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões e nos nossos delitos. A palavra de Deus continua dizendo que nós seguíamos o curso deste mundo, nós éramos dominados pelo príncipe deste mundo, cegos por ele, e as nossas obras eram como trapos de imundícia, ou seja, eram inteiramente sujas por causa do nosso pecado. Então a nossa real condição era seguir tudo aquilo que é errado, era se satisfazer com aquilo que era pecado. Pense no seu coração antes de Cristo. O que dominava ele? Certamente era algum ídolo, alguma coisa que você não viveria sem, a não ser Cristo. Então, antes poderia ser o nosso trabalho, poderia ser a nossa carreira, poderia ser o dinheiro, poderia ser o próprio casamento, enfim, poderia ser várias coisas que ocupavam o lugar do Senhor no nosso coração. Então, a nossa forma de pensar era conforme o mundo pensa. Os nossos desejos eram desejos que refletiam a nossa satisfação própria, que refletiam os nossos prazeres momentâneos e pecaminosos. Era assim que nós vivíamos antes de Cristo, sujos por causa do pecado, escravizados por causa do pecado, submissos ao pecado. Nós fazíamos e nos satisfazíamos nos desejos carnais. Neste coração escravo, não havia qualquer liberdade, ainda que eu e você pensássemos que estávamos sendo livres. Poxa, eu sou livre, eu vou viver a minha vida de balada em balada, de gole em gole, de esquina em esquina, de bar em bar. Não, não era livre, era escravo, sujo por causa do pecado. Quando nós pensávamos que era livre, nós estávamos realmente submissos àquele que nos sujeitou a isso, ao próprio Satanás e ao pecado. Pode ser que havia em nós pensamentos a respeito de Deus, mas não havia em nós a contemplação da sua majestade, do seu caráter, de quem Ele é. Não havia em nós a submissão de conhecê-lo conforme Ele deseja ser conhecido, conforme Ele nos é revelado por meio da sua palavra. Ele revela o seu nome. Eu sou o que sou. Ele revela os seus atributos. Ele é santo, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o provedor, o sustentador, o governador.
Ele é o Deus que caminha conosco. Nós pensávamos em Deus em algo distante, longe de ter relacionamento com o Senhor. Nós imitávamos os fariseus. Honrávamos com os lábios. Não, eu conheço a Deus. Eu sou cristão. Mas o coração distante. O coração rebelde. Um coração que ainda permanecia na lama do pecado. Faz sentido, meus irmãos? Alguma pergunta que os irmãos tenham? Algum comentário? Aquela que você pode, mas não faz. Você decide não fazer, né? Muito bom. A verdadeira liberdade. Excelente, meu irmão. Muito bom. Muito bom. E aí nós chegamos então na nossa segunda pergunta, ou terceira, olhando então para a nossa introdução, seria a terceira pergunta. O que é o coração visto a partir da palavra de Deus? Jesus diz que os que têm o coração limpo, felizes são os limpos de coração. Veja, Jesus não fala, olha, feliz é aquele que tem uma personalidade forte. Feliz é aquele que tem um sentimento legal. Feliz é aquele que tem um intelecto do tamanho de algo muito grande. Jesus não diz nada desse tipo. Jesus enfatiza aquilo que é essencial, o coração. Por que Jesus fala, felizes ou bem-aventurados são os limpos de coração? Porque o coração nas Escrituras nos mostra o centro da vida. E ele é o centro da nossa vida. Se o seu coração parar de bater hoje, você morre. A sua vida se vai. Sem que o coração pulse, a vida para por completo. De certa forma, então, o nosso coração governa o nosso corpo. Portanto, a fé cristã, colocada em Cristo, além dela ser uma fé racional com a nossa mente, ela é intencional. Porque primeiro se crê no coração e depois se confessa com a boca. Isso então nos lembra que a nossa fé não é algo mecânico, mas ela se trata, na verdade, de um relacionamento intencional e de confiança. Com o coração se crê, porque nós depositamos a nossa vida, nós depositamos o nosso ser. Nós colocamos diante daquele que pode fazer todas as coisas a nossa vida a qualquer instante. Ele pode nos conduzir a longos anos, mas ele pode fazer a nossa vida ceifar agora mesmo. Então, Jesus está nos mostrando que o que importa realmente é o estado do nosso coração. Aonde está o nosso coração? Aonde ele se encontra? Quem o governa? A quem o nosso coração está submisso nesse dia? Aos nossos prazeres? Aos pecados? Voltado à idolatria? Porque onde está o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. Só que olha que interessante, esse tesouro ele pode ser limpo, mas ele também pode ser sujo. Nem todo tesouro é honesto. Nem todo tesouro é limpo. Alguns são corrompidos, como o pecado, sujos por causa do pecado. Só que as Escrituras nos lembram que o Evangelho vai de encontro ao nosso coração. Por que de encontro? Porque ele remove a nossa impureza. Ele remove o nosso pecado. Ele remove a sujeira que há no nosso coração. Para que então nós sejamos transformados pelo Senhor. Para que nós sejamos refeitos pelo Senhor. E aí nós encontramos, por exemplo, as profecias. As profecias de Jeremias e a profecia de Ezequiel. Jeremias diz que enganoso é o coração.
E aí depois ele vai nos mostrar lá no capítulo 31 que seria feita uma nova aliança e que o nosso coração seria transformado e teria um relacionamento intencional com o Senhor. E aí nós chegamos em Ezequiel, nós vemos que o coração de pedra será tirado e será colocado um coração de carne, nós seremos ensinados a andar nos caminhos do Senhor, a amar os seus estatutos e ter prazer no Senhor. Então o nosso coração é completamente transformado por meio do Evangelho. E agora esse relacionamento de distanciamento que havia em nós é trazido para um relacionamento pessoal. E esse relacionamento é pessoal porque nós confiamos o coração a Cristo. Nós consagramos o coração a Cristo, porque somos alcançados pelo Evangelho. Então, Ezequiel ilustra isso de maneira muito bela. A pedra, que era o nosso coração, é talhada pelo Espírito do Senhor, ao ponto de ser quebrada completamente, e esse coração agora ser feito um coração de carne, que ama, que teme, que busca, que deseja, que tem prazer, que se deleita no Senhor. Faz sentido, meus irmãos? Alguma pergunta que os irmãos tenham? Sim, Janinho. Claro. Excelente pergunta, meu irmão. Uma vez que eu peco, ele volta a ficar sujo ou ele vai ser limpo? O pecado, ele nos distancia do Senhor, ok? Obviamente que então nós temos a nossa luta diária contra aquilo que nós chamamos de pecado remanescente. A nossa posição em Cristo, se fomos salvos por Cristo, é uma posição de justos. O que isso significa? Que a justiça de Cristo foi imputada a nós. Então, quando Deus nos olha, Ele vê aquilo que Cristo fez por nós, ok? O nosso pecado fere a santidade de Deus. Então é por isso que nós somos chamados ao arrependimento constante, para que nós não sejamos endurecidos e levados ao engano do pecado, como, por exemplo, nos lembra ao autor dos Hebreus. Não deixem de admoestar uns aos outros para que caiam no engano do pecado. Então, uma vez que a gente peca, a gente fica sujo. E quando a gente continua praticando o pecado, quanto mais a gente cai nele, mais a gente quer se distanciar do Senhor. E quem nos limpa é o próprio Cristo, tendo a certeza do perdão completo ali na obra da cruz. Ok? Mais alguém, meus irmãos? Puros de coração. Sim. Garimpeiro. E isso é muito belo, irmão, porque é a sequência lógica das bem-aventuranças, porque começa com pobres de espírito. E aí eles choram por causa do seu pecado, porque reconhecem essa pequenez diante do Senhor, são controlados, aqui no caso a mansidão é o controle que o Senhor traz a nós por meio do seu Santo Espírito, e aí nós passamos a ter fome e sede da justiça de Deus em Cristo. Começamos a desejar a Deus, e aí somos chamados a ser como o Senhor, misericordiosos, porque recebemos misericórdia, então somos chamados a perdoar os outros. E aí nós somos lembrados de que Ele purifica o nosso coração, que Ele nos limpa completamente. Em Cristo é possível, sem Cristo não é possível. Todas essas bem-aventuranças são virtudes. Sim, elas são virtudes daquele que é o verdadeiro cidadão dos céus. A gente vive isso completamente na sua plenitude? Não. Mas isso está sendo diariamente sendo desenvolvido
em nós, moldado em nós, por meio do Espírito do Senhor. Então, continuando, meus irmãos, obviamente que as nossas emoções, que o nosso intelecto, que a nossa vontade, que os nossos desejos, tudo isso são purificados pelo Senhor. Lembra do que Paulo fala? Pense naquilo que é amável, pense naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, naquilo que é honrável. Que o pensamento de vocês, ele vai dizer aos Colossenses, esteja nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. O Senhor Jesus diz, ajuntem tesouros no céu, não os tesouros aqui da terra, ou seja, aquilo que é puro, aquilo que é agradável ao Senhor. Veja, são puros porque Cristo purificou, porque Cristo tornou puro. Não é porque nós fizemos algo, não é porque tivesse algo de agradável em nós, não é por causa dos nossos méritos, mas é por causa de quem fez isso em nós. As Escrituras nos lembram que do nosso coração sai guerras, homicídios, adultérios. Nós planejávamos o mal, nós nos alegrávamos no mal, mas agora em Cristo Ele foi purificado, transformado por meio da sua obra perfeita no nosso lugar. E aí então nós lamentamos, nós choramos, nós buscamos a justiça de Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor. Ia falar, irmão François? Assassinatos, sim, antes de Cristo, né? Veja, e aí tá, a irmã colocou aqui a imagem, e eu quis trazer ela mais uma vez, é como que Cristo limpa o nosso coração. Ele é o lavandeiro das nossas almas, meus irmãos. Ele purifica não como o sabão, não com o álcool, que tira a sujeira, nem o detergente que limpa a graxa, mas Ele nos purifica com o seu sangue que escorreu ali na cruz, com a sua vida que foi entregue por nós ali, por causa da nossa transgressão e da nossa maldade. Cristo nos limpa para que nós fiquemos íntegros. E a palavra limpo aqui, ela significa integridade. Da gente não ter mais o coração dividido, de não estar indeciso, se eu coloco de fato o pé em Cristo, se eu vivo no mundo, se eu vivo para Cristo, se eu vivo no mundo. Não. Aquele que tornou-se limpo em Cristo está decidido em Cristo Jesus, está firmado em Cristo Jesus. Em outras palavras, é ter aquela singeleza de coração que as Escrituras nos diz. Ou seja, nós passamos a temer ao Senhor, a amá-lo, a desejá-lo cada vez mais. Nós olhamos agora para as pessoas com graça. Nós derramamos o perdão que nós recebemos sobre a vida daqueles que nos ofendem. E é interessante que Jesus depois vai falar que bem-aventurados são os perseguidos por causa dessa justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós desejamos viver conforme a graça. Somos chamados a viver confiantes na obra de Cristo no nosso lugar. Quem poderá ficar em pé, lembrando da mensagem de domingo, na presença de Deus? Os purificados, os santificados, os justificados, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Poderemos ficar assim porque Cristo nos perdoou, meus irmãos. Isso precisa ficar muito claro. Não é porque nós tenhamos algo, fazemos algo, não é porque nós estamos aqui, mas é tão somente pela obra de Cristo na nossa vida. E aí nós podemos clamar como o salmista e dizer: Senhor, dispõe o meu coração, coloca o meu coração para temer somente o teu nome, que ele não seja levado pela idolatria, que ele não seja levado pelo pecado que eu luto constantemente, que os meus prazeres não sejam, ó Deus, maiores do que a minha vontade de te servir, de te amar, de te obedecer. Nós podemos orar como Davi, para que o Senhor remova de nós a nossa hipocrisia, para que Ele tire de nós a nossa falta de amor, a nossa falta de confiança, a nossa falta de temor, para que então o Senhor nos limpe completamente, para que assim fiquemos limpos. Porque no fim Jesus nos lembra que felizes serão, lá em Apocalipse, aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e elas se tornaram brancas, porque Cristo nos lavou. E essas vestes lavadas nos dá direito à vida eterna em Cristo Jesus.
e a entrarmos pelas portas da cidade. Como nós veremos a Deus, meus irmãos? O texto termina com essa promessa: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Somente os que foram santificados em Jesus é que podem ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. O próprio Jesus diz, então, qual é o caminho? E o caminho é Ele. Não existe outro meio. Se nós queremos ver o Pai, nós precisamos passar pelo Filho. Somente Jesus nos garante o livre acesso à presença de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. É isso que Cristo nos diz. Por isso, ter o coração limpo quer dizer, então, que nós devemos viver para a glória de Deus em todos os aspectos das nossas vidas. É ser limpo no nosso trabalho, é ser limpo no nosso relacionamento, é ser limpo com a nossa esposa, é ser limpo com os irmãos da igreja, é ser limpo no serviço, na adoração, porque Cristo nos limpou, tirou a hipocrisia, tirou o coração dividido. Nós não pensamos mais em nós mesmos, nos nossos pecados, no sentido de nos satisfazermos com Ele, mas agora nós somos limpos para desejarmos a Deus, para servirmos, para honrar ao Senhor, para em benefício dos nossos irmãos, para amar a nossa esposa, cuidar dela como Cristo cuida de nós, enquanto igreja. Significa, já passo, meu irmão, desejarmos a Deus, significa desejarmos conhecê-lo mais e mais, significa desejarmos amá-lo cada vez mais e servi-lo de maneira sincera e verdadeira. Deuteronômio nos lembra que aquele que buscar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, o encontrará. E melhor do que isso, meus irmãos, o texto nos diz que nós veremos a Deus. Sim, irmão François. Aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás, né? Uhum. Meus irmãos, o chamado permanece a reconhecermos o nosso pecado, a buscarmos ao Senhor em arrependimento, a pedirmos perdão, para que sejamos cada dia mais limpos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Os que foram limpos, como o irmão François disse, buscam a face de Deus em Cristo, luta contra os seus pecados diariamente, na dependência completa de Jesus. Só que na verdade, meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 João. João 1 diz, 1 João 1 diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada a nós. Nós a vimos, damos testemunho dela e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que ouvimos e vimos. Isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, nós vemos, nós apalpamos, nós contemplamos a Deus. E nós fazemos isso em Cristo, quando Ele é pregado fielmente. Quando nós testemunhamos do Cristo morto e ressurreto, daquele que foi assunto ao céu, está à destra do Pai, mas que vai voltar e nos dar lugar juntamente com Ele. Mas isso pertence somente àqueles que estão unidos a Cristo, que têm comunhão com Cristo. E como têm comunhão com Cristo? Porque tiveram seu coração lavados pelo sangue de Cristo, limpos, purificados, por meio de Jesus.
Por isso, e para a gente caminhar para o final, como vivemos nesse tempo, meus irmãos? O nosso tempo urge. Nós devemos nos preparar para esse encontro face a face com o Senhor. Dia a dia, quer nós tenhamos consciência ou não, esse encontro está mais próximo. A nossa vida se encontra limpa no sangue de Jesus? Ou será que nós ainda caminhamos da sujeira do pecado? Nós exalamos o bom perfume da vida em Jesus? Ou ainda caminhamos exalando o cheiro da morte, escravos do pecado, sujeitos ao pecado? Ser limpo de coração é um chamado à santidade, é reverenciar a Cristo no coração, é dizer como Paulo diz, que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim. Oremos ao Senhor, meus irmãos, para que o Senhor nos torne limpos, para que nós sejamos puros assim como Ele é puro, santo como Ele é santo, para que nós reflitamos a sua pureza nas nossas conversas, na maneira como nós trabalhamos, na maneira como nós buscamos fazer valer o nosso interesse ou deixar de fazer valer o nosso interesse. Que a nossa vida seja completamente purificada pelo sangue de Cristo. Para que para que a gente não faça valer os nossos interesses, ok? Que o nosso coração seja diariamente limpo pelo sangue de Cristo, na confissão dos nossos pecados e no arrependimento deles, para que assim possamos ver a glória de Cristo face a face na eternidade. Os limpos de coração não são perfeitos, meus irmãos, mas são purificados por Cristo e vivem para contemplá-lo todos os dias.